Dodô, o ícone mais famoso da extinção. Cara, o dodô é aquele tipo de animal que você olha e pensa: sério que isso existiu de verdade? Pequeno, gorducho, com um bico desproporcional, uma carinha simpática e uma vibe de quem vivia na paz sem preocupação nenhuma. Ele morava nas Ilhas Maurício, lá no Oceano Índico, levando a vida de boa. O problema? O dodô não voava, nunca tinha visto predadores e confiava em todo mundo. Era tipo aquele amigo inocente demais para o mundo real. Aí, quando os humanos chegaram com seus barcos no século XVI, trouxeram junto cachorros, porcos, ratos e macacos. E o dodô simplesmente não estava preparado para essa invasão. Como ele não tinha medo natural, não fugia. Os ovos ficavam no chão vulneráveis. E em menos de 100 anos depois da chegada dos europeus, o dodô foi completamente extinto. A última avistação confiável foi em 1662. E o mais triste, muita gente na época nem ligou, só depois que perceberam o símbolo que perderam. Um animal único que nunca mais voltaria. Hoje, o dodô é o símbolo mundial da extinção causada por humanos. Alca gigante, o pinguim do hemisfério norte. Você achava que pinguim grandão só existia lá no Polo Sul, né? Errou! A alca gigante era praticamente um pinguim, só que versão Atlântico Norte. Ela não voava, tinha aquele jeitão elegante de ave marinha e nadava muito bem. Tipo Michael Phelps das aves. Chegava a 85 centímetros de altura e pesava cerca de 5 quilos. Essas aves viviam em regiões geladas da Islândia, Groenlândia, Canadá e até parte da Escócia. Formavam colônias enormes em ilhas rochosas e não tinham medo de humanos. E isso, infelizmente, foi a perdição delas. Durante séculos foram caçadas pela carne, pelas penas, que eram usadas em travesseiros e roupas, e até pelos ovos, que eram considerados uma iguaria. Os marinheiros matavam centenas delas de uma vez só, porque eram fáceis de capturar. Não fugiam, não voavam, apenas tentavam nadar. O mais triste, as duas últimas alcas gigantes foram mortas em 3 de junho de 1844, na ilha de Eldey, na Islândia. 2 pescadores foram contratados por um colecionador para capturar espécimes. Eles encontraram um casal com um ovo, mataram os 2 adultos e esmagaram o ovo acidentalmente. E assim, acabou uma espécie inteira. 2 aves, um ovo quebrado e nunca mais. Mas segura firme porque a lista vai ficando cada vez mais impressionante. Tigre da Tasmânia, o lobo zebra marsupial. Agora a coisa começa a ficar estranha de verdade. O tigre da Tasmânia, também chamado de tilacino, parecia um experimento maluco da natureza. Tipo quando você mistura vários animais no Photoshop. Só que isso era real. Corpo de lobo, cabeça de cachorro, listras de zebra na parte traseira e tudo isso num marsupial. Ele tinha um corpo elegante e esguio, orelhas compridas e pontiagudas, focinho fino e entre 13 a 21 listras escuras nas costas e na cauda. Mas sabe o mais assustador? Ele abria a boca em quase 120 graus. Era tipo ver uma cobra com pernas. Absolutamente perturbador. O tilacino era o maior predador marsupial carnívoro dos tempos modernos, vivendo principalmente na Tasmânia, mas também na Austrália continental e Nova Guiné em tempos antigos. Caçada a cangurus, wallabies e outros animais menores. Mas com a chegada dos colonizadores europeus na Tasmânia, começou a perseguição. Acusavam o animal de matar ovelhas, muitas vezes sem provas concretas, e o governo chegou a oferecer recompensas por cada tigre da Tasmânia morto. O último exemplar conhecido morreu em 7 de setembro de 1936, no zoológico de Hobart. Chamava-se Benjamin. E morreu de negligência. Foi deixado do lado de fora em uma noite fria e morreu de exposição. Oficialmente extinto. Mas até hoje rolam os boatos e supostos avistamentos na Tasmânia. Tem gente que jura ter visto. Existe esperança? Quem sabe? Mas isso é papo para outro vídeo. Quagga, a zebra que esqueceram de terminar. A quagga era tipo aquela zebra que alguém começou a pintar e cansou no meio do caminho. Sério, olha que doido. A parte da frente, cabeça, pescoço e parte do corpo era toda listrada, bonitona. Típica de zebra. A parte de trás, traseiro e pernas, era marrom clara, completamente lisa, sem desenho nenhum. Parecia literalmente 2 animais diferentes colados no meio. E
tinha um comportamento super tranquilo. Vivia em manadas nas planícies da África do Sul. Durante o século XIX, colonizadores caçavam quaggas tanto pela carne quanto para proteger pastagens para o gado doméstico. Elas também eram capturadas para uso como animais de tração. A população foi diminuindo rapidamente. A última quagga selvagem foi vista por volta de 1870 e a última em cativeiro morreu em 12 de agosto de 1883, no zoológico de Amsterdã. Ninguém nem registrou o momento. Só perceberam a gravidade depois. Agora vem a parte mais louca. Cientistas iniciaram o projeto Quagga em 1987, tentando ressuscitar a espécie através de cruzamento seletivo de zebras que têm menos listras. E está funcionando. Já nasceram vários potros com padrão cada vez mais parecido com o Quagga original. É isso mesmo, galera. Jurassic Park na vida real. Ouroque, o boi dos seus pesadelos. Agora imagina um boi, multiplica ele por 3. Bota músculos salientes, chifres curvos gigantescos apontando para frente e uma cara de poucos amigos. Pronto, você tem um ouroque. Esse era o ancestral selvagem e colossal de todos os bois domésticos que vemos hoje. Os machos podiam chegar a 1,80 m de altura na cernela, parte mais alta das costas, e pesar mais de 1.000 quilos. Era praticamente um tanque com chifres. O ouroque vagava por toda a Europa, Ásia e norte da África. Era tão imponente e respeitado que aparecia em pinturas rupestres nas cavernas de Lascaux, na França, feitas há mais de 17.000 anos. Nossos ancestrais tinham tanto medo quanto admiração por esse gigante. Durante milênios, foi caçado por esporte e pela carne. Com o avanço da agricultura, seu habitat foi sendo destruído. Lentamente, a população foi diminuindo até restar apenas uma pequena manada na Polônia. O último ouroque, uma fêmea, morreu em 1627, na floresta de Jaktorov, na Polônia. E adivinha, assim como a quagga, cientistas estão tentando trazer de volta o ouroque através do projeto Taurus, usando retrocruzamento de raças de gado primitivas que ainda carregam características do ancestral selvagem. A ciência está cada vez mais ousada, hein? Pássaro-elefante, o gigante de Madagascar. Preparo psicológico para essa. Uma ave que pesava até 800 quilos. Sim, você leu certinho. 800 quilos. Pássaro-elefante, Apiornis maximus, era simplesmente a maior e mais pesada ave que já existiu na Terra. Podia chegar a 3 metros de altura. Era tão pesado que obviamente não voava e nem corria muito rápido. Mas também não precisava, porque pouquíssimos predadores teriam coragem ou capacidade de atacar um bicho do tamanho e peso de um carro popular. Era literalmente uma ave do tamanho de um rinoceronte pequeno. Viviam em Madagascar, aquela ilha gigante no leste da África. E eram herbívoros, comiam frutas, folhas e sementes. Aliás, tinham um papel super importante no ecossistema, espalhando sementes de árvores enormes pela ilha. E os ovos? Cada ovo tinha cerca de 30 centímetros de comprimento e o volume equivalente a 150 ovos de galinha. Imagina fazer uma omelete. Daria para alimentar uma família inteira por uma semana. O mais impressionante, eles viveram até cerca de 1000 anos atrás, o que significa que humanos modernos conviveram com eles quando chegaram em Madagascar. Há registros e lendas locais sobre esses gigantes, mas com a caça, destruição de habitat e coleta de ovos, foram extintos provavelmente no século 17. Dá para imaginar a cena de ver um bicho desses andando por aí? Leão das Cavernas, o verdadeiro rei da Era do Gelo. Esse aqui fazia qualquer leão moderno parecer um gatinho de estimação. Sério mesmo. O leão das cavernas, Panthera pelaia, era até 25% maior que os maiores leões africanos atuais. Os machos podiam pesar mais de 300 quilos e chegar a 1,20 m de altura na cernelha. Era puro músculo, força e ferocidade. Totalmente adaptado ao frio extremo, ele dominava a Europa e a Ásia durante a Era do Gelo, mais ou menos entre 370 mil e 10 mil anos atrás. Caçava presas enormes como cavalos selvagens, bisões, renas gigantes e até mamutes jovens.
tão imponente e temido que aparecem dezenas de pinturas rupestres feitas por humanos pré-históricos, especialmente nas cavernas Chauvet, na França. Os artistas da época tinham um misto de terror e respeito profundo por esse predador supremo. E tem mais, filhotes extremamente bem preservados foram encontrados congelados na Sibéria, alguns com pelos, bigodes e garras intactos. Graças a isso, sabemos exatamente como eles eram. Provavelmente tinham pelos mais curtos que os leões modernos, eram animais de clima frio, e os machos talvez não tivessem juba, ou tivessem jubas bem menores. Eles foram contemporâneos dos humanos por milhares de anos e certamente houve conflitos e competição por território e presas. Imagina dar de cara com um desses numa floresta gelada à noite? Glyptodonte, o tatu blindado gigante. E para fechar com chave de ouro, vem o bicho que parece ter saído direto de um videogame ou de um filme de fantasia, o Glyptodonte. Imagina um tatu, agora multiplica ele por 100. Esse animal era do tamanho de um Fusca, podia chegar a 3,3 metros de comprimento e pesar impressionantes 2 toneladas. Tinha uma carapaça óssea extremamente resistente, formada por mais de 1000 placas ósseas fundidas, que funcionava como um escudo praticamente impenetrável. Nem os maiores predadores da época conseguiam quebrar aquela armadura natural. Alguns gliptodontes tinham até uma massa na ponta da cauda, tipo aqueles dinossauros anquilossauros, que usavam como arma de defesa e provavelmente em disputas entre machos. Esses tanques de guerra naturais vagaram pelas Américas do Sul e Central durante milhões de anos, até cerca de 10.000 anos atrás. E aqui vai o mais louco: nossos ancestrais humanos conviveram com essas criaturas blindadas. Existe até evidência arqueológica de que alguns povos pré-históricos usavam as carapaças vazias como abrigo. Imagina você dormir dentro da casca de um tatu gigante. Infelizmente, a combinação de caça humana e mudanças climáticas no fim da última era do gelo levou à extinção desses gigantes incríveis.